A matéria sobre missões mundiais, estaremos conversando especificamente sobre missão integral, ou a missão integral da igreja. É um assunto muito fácil, no sentido de que é percebível nas escrituras essa missão, essa ação da igreja, ou a forma como que a igreja tem se relacionado com o mundo e com os desastres que o mundo vem passando. Quando nós falamos de missão integral, nós estamos falando justamente de como que a igreja contempla o homem, como que a igreja compreende esse homem. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, eu queria dar um conceito geral de missão integral da igreja. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, versículo de número 8, que Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas. E é importante pensar que essa ideia de testemunha não é apenas no que tange ao conceito do falar, o conceito do proclamar, mas também é o conceito da vida. Então, o que Jesus está propondo para nós é um modelo de vida que testemunhe da sua vida e testemunhe da sua salvação. Mais do que isso, ele está propondo um modelo que copie literalmente aquilo com que, a maneira como ele viveu, a forma como ele fez. Uma outra coisa que é importante pensar sobre missão integral, com base neotestamentária, é a própria oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, Jesus diz que nós temos que orar: vem a nós o vosso reino. Ou seja, é missão da igreja clamar para que o reino de Deus venha à terra. Logo, entende-se que esse reino, essa basileia, esse governo de Deus sobre o homem, implica-se naquela definição dada pelo apóstolo Paulo, quando ele diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ou seja, esse reino de Deus é o reino da equidade, da igualdade, é o reino que alcança o homem na sua inteireza. Vale lembrar também que quando nós discutimos sobre missão integral da igreja, nós estamos inclusive discutindo sobre a maneira como a gente percebe a forma como a gente vê o homem. Categoricamente, essa ideia surge a partir de 1974, com o que a gente chama de Pacto de Lausanne. Ali é um grande congresso de grandes líderes mundiais que se reúnem. Para quê? Para discutir e perceber que a igreja não poderia apenas se preocupar com a salvação da alma do homem. Bem, era uma característica que a igreja protestante tinha. Esse conceito e a teologia da igreja é uma teologia preocupada apenas com o paraíso, com a alma do homem, com essa salvação eterna para um outro mundo, esse livrar esse homem desse inferno eterno. Começaram a questionar o seguinte nesse conceito: ora, a gente precisa sim proclamar ao homem salvação, que Deus reconciliou-se com o mundo por meio de Cristo, contudo, nós também precisamos livrar esse homem do inferno presente aqui. A gente precisa, essa salvação precisa resgatar nesse homem dignidade, resgatar nesse homem igualdade e trazer para esse homem a justiça do reino de Deus. Sendo assim, o reino de Deus estará entre nós. A partir desse conceito, surge a ideia de um evangelho todo, para o homem todo e para todo homem. Ou seja, a igreja perde, ou pelo menos ela para de ver apenas na perspectiva da alma, do conceito de eternidade, e ela começa agora a construir um novo olhar teológico de um homem que é salvo do castigo eterno, mas que essa salvação tem implicações e benefícios aqui e agora. É justamente o que Jesus fala quando ele diz sobre vocês terão vida e vida com abundância. Boa parte dos comentaristas compreende que essa abundância de vida é algo que perpassa essa existência e adentra a eternidade. Ou seja, quando nós estamos falando de missão integral da igreja, nós estamos falando de uma igreja que contempla esse homem todo. Exemplos clássicos seria mais ou menos o seguinte: em outro momento, numa outra perspectiva, essa igreja visita uma casa muito humilde, com muitas necessidades, e vai lá, abre a Bíblia, prega a palavra, ora pelaquela pessoa e vai embora.
Ele aceitou Jesus como Salvador, cumprimos o nosso papel. Nessa perspectiva de missão integral, essa igreja continua indo lá, pregando a palavra, falando da salvação, desenvolvendo a tática evangelística de ensinar o plano da salvação, mas com uma diferença. Ela agora está preocupada se esse cara vai ter o que comer. Ela está preocupada nas condições de vida que esse cara tem. Ela, inclusive, está preocupada de como a família dele se desenvolve, qual o tipo de vida. E, a partir daí, ela prega e também proporciona para essa casa, para essa família, algo que permita com que eles se libertem também daquela condição de opressão. Olha, um exemplo clássico disso também, um outro exemplo prático, é justamente o que as nossas juntas, nós da denominação batista, as nossas juntas fazem constantemente. Hoje é muito comum que os missionários, ao irem para o campo, tanto para o campo mundial como é o campo que nós estamos falando, é muito comum que eles vão ali por meio da sua profissão e usam dessa profissão para a pregação do evangelho, levando projetos educacionais, projetos dentários, outros projetos que atendem comunidades carentes ou projetos de surdos, onde eles tratam ali, cuidam dessas pessoas, projetos que atendem idosos, e a partir desses projetos, que são necessidades daquele local, daquele país, daquela cultura, o evangelho é proclamado. Ou seja, logo, o que a gente percebe e entende como conceito de missão integral é uma igreja que entende que a missão não é apenas proclamar, mas é proclamar um evangelho que alcança o homem na sua totalidade e dá a esse homem uma liberdade na vida, aqui e para a eternidade. Logo, a estrutura básica dessa missão é o reino de Deus. É justamente o conceito de trazer o reino de Deus aqui. Certa feita eu li um livro que o título era Qual a Missão da Igreja? E os autores discorreram muito ali, tratando que a missão da igreja é proclamar o evangelho exclusivamente. Bem, eu ao ler esse livro, e lembro muito bem da introdução, quando ele diz o seguinte: se tudo é missão, nada é missão. Eu discordei dessa afirmação pensando e construí a seguinte perspectiva. Entendendo que a missão da igreja é esse resgate do homem, é esse resgate do homem para Deus, resgate do homem do inferno, mas esse resgate do homem para a sua própria humanidade. Compreendendo isso, eu afirmei após a leitura que se tudo é missão, a missão está completa. Quando a gente pensa em missão integral, a gente está pensando justamente nisso, que a igreja proclama, mas a igreja tem ações efetivas que atendem o homem nas suas necessidades. Ou seja, logo, a perspectiva antropológica da igreja vai se alterar. A maneira como a igreja vai ver o homem também vai mudar. E também as nossas estruturas evangelísticas. Então, quando a gente fala de missão integral na igreja, ou a missão integral da igreja, a gente está falando sim de uma missão completa, de uma missão que alcança o homem na sua totalidade, que compreende ele, como disse o apóstolo Paulo, como alma, espírito e corpo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre a antropologia da missão integral. Deus te abençoe.